Você aí que está nos assistindo, já precisou fazer a portabilidade de plano de saúde? Sabe como ela funciona e quais são os seus direitos? A gente conversa agora com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em saúde e tira pra gente essas dúvidas. Bom dia, é sempre um prazer poder te receber aqui no nosso estúdio. Existe já essa possibilidade de fazer portabilidade do plano de saúde, não é isso? Desde quando? Acho que muita gente nem sabe que existe essa possibilidade, né? Exato, é um direito interessante, falando. Bom dia, primeiramente, bom dia quem nos assiste. É um direito bastante interessante, né, que traz um pouco de liberdade, eu diria, de autonomia para o consumidor. Em determinado momento que ele segue um rito e cumpre alguns requisitos, vamos dizer assim, ele pode fazer essa escolha e ter a liberdade de repente, migrar para um outro plano. Mas veja só, ele tem alguns requisitos, como eu falei, que ele tem que seguir. Primeiro deles, ele tem que passar pelo menos 2 anos, se for o caso de primeira carência, de primeira portabilidade, no plano de origem, que a gente chama que é o plano que ele está atualmente. O porquê disso? Essa regrinha existe para evitar que o consumidor, de repente, ficasse migrando de plano para plano no momento que ele necessitasse de uma cobertura e uma assistência maior. Ele migraria para um plano superior. Então, esse é o intuito, fazer com que ele não fique pulando de plano para plano. Além disso, trazer também segurança para o mercado e para o contrato como um todo, né? Então, senão a gente teria aí um desequilíbrio em todo o mercado. Mas cumprido esse período de carência, em regra, ele pode sim fazer essa portabilidade para um outro operador, independente do motivo. Ele não precisará, inclusive, vale destacar, sequer preencher aquela declaração de saúde, como é comum quando a gente contrata pela primeira vez um plano de saúde. Se ele cumpriu as carências, se enquadra no requisito, ele passa diretamente somente para escolher qual é a operadora que ele irá migrar sem esse tipo de questionamento mais. Outra questão também que muita gente tem dúvida é quanto à carência. Quando a gente faz essa troca, quando a gente faz essa portabilidade, a gente fica isento da carência para o próximo plano? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja só, toda essa carência migra junto com o usuário, com o beneficiário, tá? Por isso que existe essa regra de que ele tem que permanecer pelo menos 2 anos num plano de origem. Se ele trouxe consigo, de repente, alguma lesão pré-existente, alguma doença pré-existente nesse plano de origem, isso passa para 3 anos. Então, esse é o intuito. A partir daí, cumprida essa carência no plano de origem, quando ele migra para o plano seguinte, ele leva consigo todo esse período de cumprimento de carência e aí já não tem mais qualquer carência a ser cumprida, salvo, existem algumas exceções, quando ele migra, faz a portabilidade, mas aquele plano que ele vai passar a fazer parte tem alguma assistência complementar que de repente não tinha no plano de origem. Aí, nesse caso, ele terá sim que ficar mais um período de carência somente em relação àquela cobertura suplementar. O que ele já tinha cumprido anteriormente, ele leva com ele e aí não tem qualquer tipo de carência adicional. Mas é importante que o consumidor fique atento, Orlando, e veja, existem muitas ofertas, infelizmente, aí no mercado, por meio de algumas corretoras, no sentido de se vender para o cliente a compra de carência, tá? E aí, o que acontece? Existem regras pré-definidas pela regulação, né, do mercado e que o paciente, o beneficiário, na realidade, ele tem que seguir, não tem como ele fugir disso. Então, algumas regras, como, por exemplo, a carência de 24 meses para doença pré-existente, 300 dias para parto, dificilmente existirá alguma operadora que irá assumir o ônus dessa carência no lugar da outra. Então, a venda de carência que é ofertada muitas vezes, ela se limita àquelas carências básicas, exames, consultas, aquela coisa mais breve que passa rapidamente. Então, qualquer operadora muitas vezes pode assumir isto, mas essas 2 carências em especial é muito difícil que o consumidor encontre. O que é que a gente recomenda? Busca diretamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Lá o cliente terá informação segura de o que é que ele está fazendo e não precisa de intermediário para fazer isso. Pois é, mas nisso você fala sobre a compra de carência, né? Mas se eu faço a portabilidade, o plano de saúde ele tem a obrigação de já fazer essa troca, né? Exatamente já com as carências todo em dia. Exato, se você tiver cumprido, né? Esse aqui é o detalhe. Se você tiver cumprido aquele período de 2 anos, todo aquele período no plano de origem, você já leva tudo isso. O que acontece muitas vezes é que o cliente, vamos supor, ele tinha uma carência de 24 meses para cumprir. Ele não cumpriu ainda esse período. E aí ele é abordado, de repente, para migrar com essa promessa de que será comprada essa carência. E aí ele pode ter uma notícia desagradável lá na ponta. Por que eu falei da ANS? A ANS ela oferta hoje um serviço no próprio site, de maneira muito simples, onde o beneficiário entra,
coloca lá os seus dados e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar irá listar para ele quais são os planos compatíveis para que ele possa fazer a portabilidade. Então, ele não necessita de intermediário para fazer isso. Direto no site. Aí você pode me questionar, mas veja, pode ter um paciente mais idoso, um usuário que não tenha tanta noção de informática e não tem problema. No site da ANS também ele encontra o 0800. Ele liga para o 0800 e tem uma equipe totalmente capacitada da agência para prestar essa assistência para ele, sem custo nenhum e orientando de forma segura o usuário. É isso que ele precisa entender. Esse contato com a agência, especialmente em relação à portabilidade, é extremamente recomendado para que ele não migre, até porque é o plano de saúde dele, dos seus familiares. Então, ou seja, pode precisar e não ter algum tipo de assistência por algum equívoco aí que cometeu nessa portabilidade. De repente eu faço tratamento para alguma doença, digamos que durante o período que eu tenho algum determinado plano de saúde, eu tenha sido acometida com uma doença grave como câncer, por exemplo, e vou fazer a portabilidade. O próximo plano de saúde, ele é obrigado também a arcar com todo o tratamento? Exatamente. Se ela era pré-existente no momento da contratação do plano de origem, você comunicou, naturalmente você ultrapassou aquela barreira de tempo, né, de lapso de tempo para poder passar a usufruir desse tratamento. Então, se você migra com tudo. E é importantíssima essa sua pergunta, Paulo, para a gente destacar. Veja, o plano seguinte, o que irá recepcionar esse beneficiário, ele não pode, em hipótese alguma, negar o ingresso desse beneficiário por algum tipo de doença pré-existente. Se ele cumpriu lá atrás os requisitos que a norma pede, tudo direitinho, se apareceu para ele lá a listagem no site da ANS de que aquele plano é compatível com o que ele se encontra hoje, o plano não pode fazer qualquer tipo de óbice nesse sentido. Justamente por isso, como eu falei, é que não pode existir qualquer tipo de solicitação de preenchimento de declaração de saúde, que é onde ele colocaria que estaria em tratamento, né, em curso ali de uma doença, de uma moléstia grave. Não pode fazer esse tipo de questão. Cumpriu o requisito, apareceu lá, ele migra direto e leva toda a sua carência como se fosse no plano que ele está atualmente. Muito bem, então. Quais são geralmente os problemas que você mais encontra, né, do consumidor que precisa então fazer essa migração para outro plano? Olha, infelizmente é ele buscar terceiros, né? Como a gente falou, ele busca terceiros para poder auxiliá-lo. E às vezes terceiros têm interesses comerciais, né, que não são os interesses que a gente deve resguardar do consumidor e do usuário de plano de saúde. Então, o que a gente mais recomenda para ser feita uma portabilidade com segurança, né, com toda a responsabilidade deve ser feita, é ele buscar de fato o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou o telefone da agência para poder a própria agência trazer para ele uma listagem. Por que essa listagem existe? Existe outra regra que prevê o seguinte, uma compatibilidade econômica do plano que você está migrando. O que quer dizer isso? Você não pode migrar para um plano mais caro. Ele tem que ser de igual valor ou inferior ao que você se encontra hoje. Esse é o intuito. Então, isso é uma regra também que existe e deve ser observada. Por isso que quando ele vai para o próprio site da agência, lá mesmo já aparece uma listagem de planos compatíveis. E aí, a compatibilidade também está incluída essa compatibilidade econômica. Ele clica naquele plano que ele escolheu, daquela operadora que ele pretende migrar e vai passando para os passos seguintes. Ou seja, é muito simples o sistema, muito fácil, só é colocar os dados do próprio usuário e ele vai passando das etapas. Se ele tiver dificuldade, como nós falamos, entre em contato com o 0800. Mas quando ele vai para um terceiro, infelizmente podem surgir algumas situações desagradáveis, né? Porque se o terceiro não respeitar esse formato de realização de portabilidade, o consumidor pode migrar sendo vendido para ele que é um benefício e de repente pode ser algo que traga algum prejuízo. Então é importantíssimo cuidado, cautela no momento de fazer essa portabilidade. Mas, como você sempre aqui vem informando a gente, né, nas nossas entrevistas, é estar sempre atento e de olho também no site da ANS, que embora muita gente ache que demora, inclusive a ANS não tarda para dar resposta ao consumidor, né? Exato, e vale sempre a gente ressaltar aqui que não só essa questão de portabilidade, mas qualquer outra questão que envolva o plano de saúde do beneficiário, ele pode fazer contato diretamente com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele entra em contato com a agência, abre uma reclamação, seja por negativa de procedimento, de algum tipo de exame, qualquer que seja a situação, qualquer consumidor do país pode abrir uma reclamação em face da sua operadora. A ANS, como você destacou, ela é muito ágil nesse sentido. Entre em contato com a operadora, verifica o que foi que aconteceu e dá um retorno para aquele beneficiário. Então, ele não fica sem resposta de fato. É uma ferramenta importantíssima e que precede as outras medidas. Se não deu certo aí, a ANS deu uma resposta que de repente não satisfez. Aí ele começa os passos seguintes, busca
os órgãos de proteção e defesa do consumidor, até chegar, de repente, a um profissional da área para que assista esse usuário na busca, de repente, por resguardar seus direitos junto ao Poder Judiciário. Muito bem, então muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia, obrigado.